Existem momentos na vida que mudam tudo em questão de segundos. Momentos que você jamais imaginou que viveria, que te fazem descobrir uma versão de você mesma que nem sabia que existia. O que aconteceu comigo numa quinta-feira à noite foi exatamente isso. Uma descoberta que destroçou meu mundo, mas que também me deu a maior aventura da minha vida. Meu nome é Carolina, tenho 28 anos, sou arquiteta de interiores aqui em Porto Alegre. Sempre fui uma pessoa certinha, organizada, daquelas que planeja tudo nos mínimos detalhes. Minha vida estava perfeitamente encaixada. Carreira estável, apartamento lindo na Auxiliadora que eu mesma projetei e um noivado de 2 anos com Bruno, um advogado que toda sogra sonha em ter. Bruno e eu tínhamos uma rotina. Toda quinta-feira era nossa noite especial no Bistrô Esperança, um restaurante aconchegante em Moinhos de Vento que se tornou o nosso lugar. Era ali que comemorávamos datas importantes, discutíamos planos para o casamento, sonhávamos com o futuro. Aquele lugar representava nossa história juntos. Naquela quinta-feira, eu estava atrasada por causa de uma reunião que se estendeu mais do que o esperado. Liguei para Bruno avisando que chegaria uns 20 minutos depois do horário combinado, mas ele disse que não tinha problema, que me esperaria no nosso cantinho de sempre. Estava animada porque tinha uma novidade para contar. Tinha conseguido meu primeiro grande projeto comercial, um escritório no centro da cidade. Quando cheguei ao restaurante, procurei nossa mesa habitual no fundo do salão. De longe, vi a silhueta familiar do Bruno. Estava de costas para mim, então não conseguia ver direito, mas percebi que ele não estava sozinho. Pensei que talvez fosse algum cliente, já que ele às vezes misturava trabalho com nossos encontros. Conforme me aproximei, meu mundo desabou. Bruno estava beijando uma mulher. E não era um beijo casual, era um beijo apaixonado, intenso, daqueles que você dá em alguém que conhece muito bem. As mãos dele estavam entrelaçadas no cabelo ruivo dela, e eles estavam completamente alheios ao mundo ao redor. Fiquei paralisada no meio do restaurante. Meu cérebro simplesmente não conseguia processar o que estava vendo. Era como assistir um filme de outra pessoa, como se aquilo não pudesse estar acontecendo na minha vida. O Bruno que me ligava todo dia para saber como foi o trabalho, que escolhia as flores do nosso casamento comigo nos fins de semana, que há 2 anos tinha se ajoelhado nesse mesmo restaurante para me pedir em noivado. A mulher era linda, jovem, com cabelos cacheados cor de fogo e uma risada que ecoava pelo ambiente. Usava um vestido verde que valorizava perfeitamente sua silhueta e tinha uma naturalidade com Bruno que me fez perceber que aquilo não era a primeira vez. Eles conversavam baixinho, riam juntos e ele a olhava de uma forma que eu não via direcionada para mim há muito tempo. Foi quando reconheci quem era ela. Jéssica Figueiredo, uma influenciadora digital que Bruno seguia no Instagram há anos. Eu sempre achava estranho ele curtir todas as fotos dela, mas quando questionava, ele dizia que era besteira minha, que só achava o conteúdo interessante. Agora eu entendia que tipo de interesse era esse. Minha primeira reação foi sair correndo dali, fingir que não tinha visto nada, talvez confrontá-los no dia seguinte quando estivesse mais calma. Mas algo dentro de mim mudou naquele momento. Uma raiva que eu nunca tinha sentido, misturada com uma libertação estranha. Era como se todas as minhas certezas tivessem ido por água abaixo, mas ao mesmo tempo, como se eu tivesse sido liberta de uma prisão que nem sabia que existia. Foi então que tomei a decisão mais impulsiva da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo para sempre e me levaria a conhecer uma pessoa que eu jamais imaginei que pudesse existir. Gente, antes de continuar contando o que aconteceu depois dessa descoberta devastadora, me falem aí nos comentários. Vocês já passaram por uma traição? Como reagiram? E se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque essa história está só começando. E eu garanto que vocês não vão conseguir imaginar o que aconteceu a partir daquele momento, porque o que eu fiz em seguida foi algo que nem eu mesma acreditei que seria capaz de fazer. Então, como eu estava contando, ali estava eu parada no meio do Bistrô Esperança, vendo meu noivo de 2 anos beijando apaixonadamente uma influenciadora que ele seguia no Instagram. E vocês não fazem ideia do que passou pela minha cabeça naquele momento. Sabe quando dizem que nossa vida passa como um filme na nossa frente em momentos extremos? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Vi todas as vezes que Bruno tinha cancelado nossos encontros por causa de trabalho urgente. Todas as vezes que ele ficava grudado no celular quando estávamos juntos. Todas as discussões bobas que tivemos porque eu questionava por que ele curtia tanto as fotos daquela Jéssica. Você está sendo paranoica, Carolina.
Ele sempre dizia: é só uma influenciadora que fala sobre marketing digital. Pode me ajudar no escritório. E eu, como uma idiota, acreditava. Porque quando você confia em alguém, você não imagina que essa pessoa seja capaz de te enganar tão descaradamente. Mas ali estava a prova viva de que eu não estava sendo paranoica. Ali estava meu futuro marido, o homem com quem eu dividia uma conta bancária, com quem escolhia papel de parede para nossa futura casa, beijando outra mulher no nosso restaurante sagrado, no lugar onde ele tinha me pedido em noivado 2 anos antes. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já experimentei. Não era só raiva da traição, era raiva de ter sido feita de tonta por tanto tempo. Era raiva de ter aberto mão de algumas coisas na minha vida para acomodar os gostos dele. Era raiva de ter passado os últimos meses preocupada se eu estava sendo uma boa noiva, se estava fazendo tudo certo para nosso casamento ser perfeito. Fiquei ali por alguns minutos, só observando. Eles estavam completamente alheios ao mundo, perdidos no universo particular deles. Bruno acariciava o rosto dela de uma forma tão carinhosa que me fez perceber que aquilo não era apenas atração física. Havia intimidade ali, cumplicidade, história. Eles tinham códigos próprios, piadas internas, um jeito especial de se olharem. Jéssica era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos do Instagram. Tinha uma pele perfeita, dentes branquíssimos e uma forma de gesticular que era naturalmente sensual. Usava um perfume que chegava até onde eu estava, algo floral e marcante. Ela ria de coisas que Bruno falava, e eu percebi que ele estava sendo mais engraçado com ela do que conseguia ser comigo há meses. Foi quando ela se levantou para ir ao banheiro que eu tive minha oportunidade. Bruno ficou mexendo no celular, provavelmente respondendo mensagens dela ou de outros clientes, sempre grudado naquele aparelho maldito. Aproveitei para me esconder atrás de uma coluna grande que ficava próxima à mesa deles. Quando Jéssica voltou do banheiro, consegui ouvir parte da conversa. Ela estava contando sobre um evento de marketing digital que ia participar no fim de semana, e Bruno disse que queria ir com ela. Mas e sua noiva? Ela perguntou, e meu coração parou. Ela vai estar ocupada com um projeto novo que conseguiu. Nem vai notar que saí. Ele respondeu rindo. Nem vai notar que saí. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. 2 anos de relacionamento, e eu tinha virado alguém tão previsível, tão acomodada na rotina, que ele tinha certeza de que eu nem notaria sua ausência. E o pior é que ele provavelmente estava certo. Se ele chegasse em casa e dissesse que tinha um compromisso de trabalho, eu acreditaria sem questionar. Você vai deixar ela? Jéssica perguntou, e minha respiração parou. Ainda não é o momento certo, Bruno respondeu. Preciso resolver algumas coisas primeiro. Mas você sabe que é você quem eu quero, né? E então eles se beijaram novamente. E eu senti vontade de vomitar. Naquele momento, uma garçonete passou por mim e perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Percebi que devia estar com uma cara horrível, porque ela parecia genuinamente preocupada. Estou bem, menti. Só esperando alguém. Foi então que olhei ao redor do restaurante e notei que havia outras pessoas ali. Casais jantando romanticamente, grupos de amigos celebrando alguma coisa, uma família comemorando um aniversário. Vida normal acontecendo enquanto meu mundo desabava. E foi nesse momento que tive o pensamento mais louco da minha vida. O próximo homem que entrar por aquela porta sozinho, pensei comigo mesma. Eu vou até ele e vou perguntar se ele quer ter uma noite inesquecível comigo. Vocês devem estar pensando que eu tinha enlouquecido completamente. E talvez fosse verdade. Mas naquele momento, eu queria sentir o que Bruno estava sentindo. Queria experimentar a adrenalina de fazer algo proibido, perigoso, completamente fora do meu padrão. Queria me vingar, mas não de uma forma destrutiva. Queria me libertar. Fiquei de olho na porta de entrada, meu coração batendo descompassado. Passaram alguns minutos que pareceram horas. Entraram um casal de idosos, depois um grupo de amigas, depois uma família com crianças. Eu estava começando a achar que o universo estava me dando tempo para reconsiderar essa decisão insana. Mas então, a porta se abriu novamente e entrou o homem mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. Alto, devia ter uns 1,85, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas que davam um charme maduro para ele. Usava um terno azul marinho impecavelmente cortado, sem gravata, com os 2 primeiros botões da camisa abertos. Tinha uma postura elegante, confiante,
mas não arrogante. E estava sozinho. O maitre se aproximou dele imediatamente, com uma reverência que deixava claro que aquele homem não era um cliente comum. Eles conversaram por alguns segundos, e eu percebi que o maitre o tratava com muito respeito, quase como se ele fosse o dono do lugar. Meu coração disparou. Era ele. Era definitivamente ele. O homem que mudaria minha noite, e sem que eu soubesse naquele momento, mudaria minha vida inteira. Mas antes de me levantar e ir até ele, olhei uma última vez para a mesa onde Bruno e Jéssica continuavam em seu mundinho particular. Ele estava segurando a mão dela por cima da mesa, desenhando círculos na palma dela com o dedo, exatamente como fazia comigo quando éramos felizes, ou quando eu pensava que éramos felizes. Respirei fundo, ajeitei o cabelo, verifiquei se a maquiagem não estava borrada e tomei coragem. Levantei da minha cadeira e comecei a caminhar em direção ao homem misterioso. Cada passo que dava era uma quebra de regra, uma ruptura com a Carolina certinha que eu sempre fui. Conforme me aproximava, consegui ver melhor os detalhes dele. Tinha olhos castanhos escuros, uma barba bem aparada, mãos grandes e elegantes. Usava um relógio que claramente custava mais do que meu carro. Havia uma sofisticação natural nele que não parecia forçada ou exibida. Era genuína. Quando cheguei perto da mesa dele, ele levantou os olhos do cardápio e me olhou diretamente. E, gente, foi como se um raio tivesse caído entre nós. Aqueles olhos escuros me estudaram por alguns segundos, como se ele estivesse tentando decifrar o que uma mulher desconhecida estava fazendo ali, claramente nervosa, claramente fora da sua zona de conforto. Com licença, consegui dizer, minha voz tremendo ligeiramente. Sei que isso vai parecer completamente louco, mas... Você gostaria de ter uma noite inesquecível comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ele me olhou de cima a baixo, não de forma desrespeitosa, mas claramente surpreso com minha abordagem direta. Um sorriso discreto começou a se formar no canto da boca dele. Isso é certamente a proposta mais interessante que recebi hoje, ele disse, e sua voz era profunda, aveludada, com um sotaque gaúcho sutil. E você é? Carolina, respondi, estendendo a mão para ele. E você? Alexandre, ele disse, pegando minha mão e a beijando levemente, num gesto old school que me fez derreter por dentro. Alexandre Damasceno. E devo dizer, Carolina, que você acabou de despertar minha curiosidade de uma forma que poucas pessoas conseguem. Foi nesse momento que percebi que não fazia ideia de onde tinha me metido, porque Alexandre não era um homem qualquer. Havia algo nele que gritava poder, influência, mistério. E eu, uma arquiteta comum que acabara de descobrir que estava sendo traída, tinha acabado de propor uma aventura para alguém que claramente estava muito acima da minha liga. Mas também foi nesse momento que percebi que não me importava, porque pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo completamente impulsivo, completamente fora do meu controle, e estava adorando a sensação. Bom, Alexandre disse, ainda segurando minha mão, se vamos ter uma noite inesquecível, que tal começarmos saindo deste lugar? Conheço um local muito mais interessante para conversar. Ele fez um gesto discreto para o maitre, que imediatamente se aproximou. Marcos, pode preparar minha mesa habitual no Pedra Lunar para 2 pessoas? Claro, Sr. Alexandre. O maitre respondeu com uma reverência que confirmou minhas suspeitas de que aquele homem não era uma pessoa comum. Devo avisar ao chefe Bastião? Sim, diga que é algo especial hoje, Alexandre respondeu, se levantando e estendendo o braço para mim. Vamos, Carolina. Antes de aceitar, olhei rapidamente para a mesa onde Bruno e Jéssica continuavam em seu mundo particular. Eles nem tinham notado minha presença ali. Bruno estava mostrando algo no celular para ela, provavelmente fotos do evento que iriam juntos no fim de semana. Meu coração deu uma pontada de dor, mas também de alívio. Era como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa, uma vida da qual eu não fazia mais parte. Vamos, respondi, entrelaçando meu braço no dele. Saímos do bistrô Esperança juntos, e eu senti como se estivesse deixando para trás não apenas o restaurante, mas toda uma versão de mim mesma. Na rua, Alexandre abriu a porta de um Audi preto, impecável. Espero que não se importe com o carro, ele disse com um sorriso que revelava dentes perfeitos. Deixei o motorista em casa hoje. Durante o trajeto, tentei entender melhor quem era aquele homem. Alexandre dirigia com uma elegância natural, uma mão no volante, a outra apoiada casualmente na marcha. Colocou uma música jazz suave,
E o silêncio entre nós não era constrangedor. Era carregado de expectativa. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ele disse depois de alguns minutos. Depois da forma como eu te abordei, acho que você tem direito a algumas perguntas indiscretas, respondi, conseguindo sorrir pela primeira vez desde que tinha chegado ao restaurante. O que uma mulher como você estava fazendo abordando um estranho em um restaurante? Não que eu esteja reclamando, ele acrescentou rapidamente. Só estou genuinamente curioso. Suspirei fundo. Como explicar sem entrar em detalhes sobre Bruno? Digamos que eu acabei de descobrir que minha vida não é bem o que eu pensava que era, e decidi que estava na hora de fazer algo completamente fora do meu padrão. Entendo, ele disse. E havia algo no tom de voz dele que sugeria que realmente entendia. Às vezes precisamos quebrar nossos próprios padrões para descobrir quem realmente somos. Chegamos a um prédio elegante na Bela Vista. Alexandre entregou as chaves para um valet e fomos recebidos por um porteiro que o cumprimentou pelo nome. Subimos até o último andar, onde ficava o restaurante Pedra Lunar. Quando as portas do elevador se abriram, eu quase perdi o fôlego. O lugar era absolutamente deslumbrante. Uma decoração sofisticada com tons de dourado e azul escuro, luzes suaves que criavam uma atmosfera íntima, e uma vista panorâmica de Porto Alegre que era de tirar o fôlego. Havia no máximo 15 mesas, todas ocupadas por pessoas claramente importantes. Alexandre, um homem de cerca de 50 anos, com bigode grisalho e avental de chefe, veio ao nosso encontro. Que bom te ver! E quem é esta bela dama? Bastião, esta é Carolina, Alexandre disse. Carolina, este é Sebastião, o melhor chefe da cidade. E praticamente um segundo pai para mim. Bastião me cumprimentou calorosamente e nos levou até uma mesa próxima às janelas. Já sei exatamente o que vou preparar para vocês, ele disse, piscando para Alexandre. Deixem comigo. Quando ficamos sozinhos, Alexandre me olhou com uma intensidade que me fez corar. Agora sim podemos conversar adequadamente. Então, Carolina, me conta sobre essa descoberta que te fez querer ter uma noite inesquecível com um estranho. Decidi ser honesta, pelo menos parcialmente. Descobri hoje que meu noivo está me traindo. E em vez de ir para casa chorar ou fazer um escândalo, decidi fazer algo completamente diferente. Algo que a Carolina certinha jamais faria. E como se sente fazendo algo que a Carolina certinha jamais faria? Assustada, admiti. Mas também viva. Pela primeira vez em muito tempo, sinto como se estivesse realmente vivendo, não apenas existindo. Alexandre assentiu pensativo. Conheço bem essa sensação. Passei anos vivendo segundo as expectativas dos outros, fazendo o que era esperado de mim, até que um dia percebi que estava desperdiçando minha própria vida. Uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, se aproximou da nossa mesa. Alexandre, desculpe interromper, mas queria falar rapidamente sobre o evento de quinta-feira. Antônia, esta é Carolina, Alexandre disse. Carolina, Antônia é nossa sommelier e gerente geral aqui do Pedra Lunar. Prazer em conhecê-la, Antônia disse com um sorriso genuíno. Alexandre, sobre quinta-feira confirmei com todos os fornecedores. Será perfeito. Quando ela se afastou, não consegui conter minha curiosidade. Você trabalha aqui? Alexandre sorriu. Na verdade, eu sou o dono. Minha boca se abriu involuntariamente. Você é o dono do Pedra Lunar? Deste e de mais 2 restaurantes na cidade, ele disse modestamente, além de algumas outras coisas. Mas prefiro não falar de trabalho numa noite como esta. Prefiro saber mais sobre você. Você disse que é arquiteta? Passamos a próxima hora conversando sobre tudo e sobre nada. Alexandre era incrivelmente inteligente, bem-humorado, e tinha uma forma de fazer perguntas que me fazia falar sobre aspectos de mim mesma que eu raramente compartilhava. Ele me contou sobre sua paixão pela gastronomia, sobre como tinha começado com um pequeno bistrô e construído um império culinário. Meu pai sempre quis que eu assumisse a vinícola da família em Bento Gonçalves, ele disse enquanto Bastião servia um prato que parecia uma obra de arte. Mas eu queria algo meu, algo que construísse com minhas próprias mãos. E ele aceitou sua decisão? Eventualmente. Heitor Monteiro é um homem teimoso, mas acabou entendendo que cada um precisa seguir seu próprio caminho. Durante o jantar, descobri que Alexandre era muito mais complexo do que aparentava. Ele me contou sobre projetos sociais que mantinha discretamente, sobre como usava seus restaurantes para treinar jovens em situação de vulnerabilidade, sobre sua paixão por arte contemporânea. Tenho uma confissão a fazer, ele disse depois que terminamos a sobremesa
Um doce de chocolate que era praticamente um pecado. Quando você se aproximou de mim hoje, não foi só sua proposta que me intrigou. Foi algo nos seus olhos. Uma mistura de determinação e vulnerabilidade que me chamou a atenção imediatamente. Senti meu rosto esquentar. E o que mais você viu nos meus olhos? Uma mulher que está descobrindo que é muito mais corajosa do que imaginava. Ele respondeu, segurando minha mão por cima da mesa. Foi nesse momento que meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Bruno. Provavelmente tinha percebido que eu não havia aparecido no restaurante e estava preocupado. Ou talvez tivesse terminado seu encontro com Jéssica e lembrado que tinha uma noiva em casa. Vai atender? Alexandre perguntou. Não, respondi, desligando o telefone. Esta noite é minha. Que bom, ele disse sorrindo, porque ainda nem começamos a parte inesquecível da noite. O que você tem em mente? Você confia em mim? Olhei para aquele homem que havia conhecido há poucas horas. Um homem bem-sucedido, misterioso, que estava me tratando como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Um homem que me fazia sentir especial de uma forma que eu não sentia há anos. Confio, respondi, e percebi que realmente confiava. Então vem comigo. Vou te mostrar um lado de Porto Alegre que poucos conhecem. Saímos do restaurante e entramos novamente no carro dele. Alexandre dirigiu por algumas ruas que eu não conhecia bem, até pararmos em frente a um prédio antigo no centro histórico. Este é um dos meus projetos mais especiais, ele disse, abrindo um portão com uma chave. Subimos uma escada estreita até chegarmos a uma porta. Alexandre a abriu e ligou algumas luzes suaves. Era um ateliê de arte incrível, com telas espalhadas pelas paredes, esculturas em vários cantos e uma vista linda da cidade através de janelas enormes. Mantenho este espaço para artistas locais que precisam de um lugar para trabalhar, ele explicou. É um projeto pessoal, algo que faço porque acredito na arte como forma de transformação. Caminhei pelo espaço, admirando as obras. Havia pinturas abstratas lindas, esculturas modernas, fotografias urbanas impressionantes. É incrível, murmurei. Você realmente é uma caixa de surpresas. E você nem imagina quantas surpresas eu ainda tenho para esta noite. Ele disse, se aproximando de mim. Naquele momento, olhando para Alexandre no meio daquele ateliê mágico, com a cidade brilhando através das janelas, percebi que aquela não era apenas uma aventura impulsiva. Era o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. Tem algo que eu quero te mostrar, Alexandre disse, me guiando até uma escada que levava ao terraço do prédio. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Você tem medo de altura? Não, respondi, curiosa sobre onde ele estava me levando. Quando chegamos ao terraço, fiquei sem palavras. Não era um terraço comum. Era um jardim suspenso incrível, com plantas cuidadosamente dispostas, luzes quentes espalhadas por todo o espaço e uma vista de 360 graus de Porto Alegre. No centro, havia uma pequena mesa com 2 cadeiras e algumas velas. Como... Comecei a perguntar. Este também é um dos meus projetos, Alexandre explicou, acendendo as velas. Transformei este terraço em um espaço para contemplação. Venho aqui quando preciso pensar, quando preciso me reconectar comigo mesmo. Sentamos na mesa e ele serviu um vinho que havia pegado no ateliê. A brisa noturna era suave e o silêncio da cidade vista de cima criava uma atmosfera quase mágica. Carolina, ele disse, me olhando diretamente nos olhos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo que já compartilhamos, acho que você tem direito, respondi, tomando um gole do vinho que estava perfeito. O que realmente te machucou mais? Descobrir que ele estava te traindo? Ou descobrir que você não se importava tanto quanto deveria? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando o que ele havia perguntado. Como ele conseguiu ver tão claramente algo que eu mesma estava tentando entender? Como você soube? Perguntei finalmente. Pela forma como você falou sobre a traição. Ele explicou. Havia dor ali, sim, mas também um certo alívio. Como se uma parte de você estivesse feliz por ter uma desculpa para fazer algo diferente. Suspirei fundo. Você está certo. E isso me faz sentir uma pessoa horrível. Deveria estar devastada, chorando, quebrada. Mas na verdade me sinto liberta. Isso não te faz uma pessoa horrível, Alexandre disse suavemente. Isso te faz uma pessoa honesta. Quantas pessoas vivem anos em relacionamentos que não as fazem mais felizes simplesmente porque é mais fácil do que admitir que mudaram? Falando assim parece simples,
Mas não é, né? Temos uma vida construída juntos, planos, família que espera nosso casamento. E você? O que você espera? Essa pergunta ecoou no ar entre nós. O que eu esperava? Há algumas horas, se alguém me perguntasse isso, eu diria que esperava me casar com Bruno, ter filhos, uma casa na Zona Sul, uma vida estável e previsível. Mas ali, naquele terraço, com aquele homem fascinante, percebi que não sabia mais o que queria. Acho que espero me sentir viva, respondi finalmente. Como me sinto agora? Alexandre sorriu. E como você se sente agora? Como se estivesse realmente existindo pela primeira vez em anos. Como se tivesse saído de um sonho muito longo e finalmente acordado. Nesse momento, meu telefone tocou novamente. Era Bruno, pela 10ª vez. Alexandre olhou para o aparelho e depois para mim. Quer atender? Posso dar uma volta, te dar privacidade? Não, disse desligando o telefone definitivamente. Não quero falar com ele agora. Não sei se vou querer falar com ele tão cedo. E não é obrigada a querer, ele disse. Às vezes, precisamos de espaço para processar nossas próprias emoções antes de lidar com as dos outros. Passamos a próxima hora conversando sobre vida, sonhos, medos. Alexandre me contou sobre a pressão que sofreu quando decidiu não assumir a vinícola do pai, sobre como teve que provar seu valor construindo algo próprio. Falou sobre relacionamentos passados, sobre como nunca havia encontrado alguém que conseguisse entender sua necessidade de independência e ao mesmo tempo compartilhar sua paixão pela vida. E você? Ele perguntou. Sempre quis ser arquiteta? Na verdade, não, admiti. Queria ser artista plástica, mas meus pais achavam que não era uma carreira estável. Então escolhi a arquitetura como um meio termo. Pelo menos ainda tinha um pouco de criatividade envolvida. E ainda desenha, pinta, fazia. Parei quando comecei a namorar com Bruno. Ele sempre dizia que era perda de tempo, que eu deveria focar na carreira. Alexandre fez uma careta. Que desperdício. Posso ver a artista em você, sabe? Na forma como você observa as coisas, como descreve o que sente. Ninguém nunca havia me dito algo assim. Bruno sempre via minha veia artística como uma distração, algo que me atrapalhava a ser mais focada e prática. Rir em Alexandre valorizar essa parte de mim foi como receber oxigênio depois de ficar muito tempo prendendo a respiração. Você tem alguma obra sua aqui? Perguntei, tentando mudar de assunto porque estava ficando emocionada. Algumas, ele disse modestamente. Sou fotógrafo amador. Nada muito impressionante. Voltamos para o ateliê e Alexandre me mostrou algumas de suas fotografias. Eram imagens urbanas incríveis, captando momentos únicos da cidade e das pessoas. Havia uma sensibilidade artística genuína ali, um olhar especial para detalhes que a maioria das pessoas não perceberia. Estas são lindas, disse sinceramente. Você deveria expor. Talvez um dia, ele respondeu, quando tiver coragem suficiente. Um homem que construiu um império gastronômico não tem coragem de expor suas fotografias? Negócios são uma coisa, ele explicou. Arte é mais pessoal, mais vulnerável. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Era exatamente assim que eu me sentia em relação às minhas pinturas antigas. Foi quando ele pegou uma câmera que estava numa mesa próxima. Posso te fotografar? Agora? Aqui? Agora? Aqui. Você está linda com essa luz. E há algo nos seus olhos hoje que eu gostaria de capturar. Normalmente eu seria tímida. Diria que estava com cara de quem passou por um dia difícil. Mas a Carolina de hoje não era a Carolina normal. Ok, disse. Alexandre começou a fotografar, e eu me surpreendi com como me sentia natural. Ele tinha uma forma de direção sutil, sugerindo poses sem ser invasivo, capturando momentos espontâneos entre as fotos posadas. Agora você, disse, estendendo a mão para pegar a câmera. Eu não sei fotografar pessoas, protestei. Não precisa saber, só aponta e clica no que chama sua atenção. Passei alguns minutos fotografando Alexandre. Através da lente, pude observá-lo de uma forma diferente. A forma como a luz destacava seus olhos escuros, como ele sorria de forma quase tímida quando estava sendo fotografado, como suas mãos se moviam com elegância, mesmo quando não estava fazendo nada em particular. Posso ver? Ele perguntou quando terminei. Olhamos as fotos juntos, e fiquei surpresa com algumas das imagens que consegui capturar. Havia uma em particular, onde ele estava olhando para fora da janela, pensativo, que tinha ficado realmente bonita. Você tem um olhar natural para isso, ele disse. Deveria fotografar mais.
Acho que hoje estou descobrindo muitas coisas que deveria fazer mais, respondi. Nesse momento, Alexandre se aproximou de mim. Estávamos parados próximos à janela, com a cidade iluminada servindo de cenário. Carolina, ele disse suavemente, posso te beijar? Meu coração disparou. Durante toda a noite, havia uma tensão crescente entre nós, uma atração que ficava mais intensa a cada conversa, a cada olhar, a cada momento compartilhado. Mas ouvir a pergunta direta me fez perceber o quanto eu queria aquilo. Sim, respondi, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. O beijo foi diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Suave no início, mas intenso, carregado de todos os sentimentos que havíamos compartilhado durante a noite. Alexandre beijava como se estivesse descobrindo algo precioso, com cuidado e paixão ao mesmo tempo. Quando nos separamos, ficamos ali, olhando um para o outro, com a respiração ainda acelerada. Uau, consegui dizer. Exatamente o que eu estava pensando, ele respondeu, sorrindo. Naquele momento, olhando para Alexandre, percebi que aquela noite havia mudado algo fundamental em mim. Não era apenas sobre a traição do Bruno. Não era apenas sobre uma aventura impulsiva. Era sobre descobrir que eu era capaz de sentir coisas que nem sabia que existiam. Sobre encontrar uma conexão real com alguém de uma forma que nunca havia experimentado. Mas também sabia que a noite estava chegando ao fim e que em breve teria que voltar para a realidade. Teria que lidar com Bruno, com as explicações, com as decisões difíceis que me esperavam. Não quero que essa noite termine, disse para Alexandre, ainda sentindo o gosto do beijo nos meus lábios. Então não vamos deixar terminar ainda, ele respondeu pegando minha mão. Tem mais uma coisa que quero te mostrar. Descemos do ateliê e entramos novamente no carro. Alexandre dirigiu pelas ruas desertas de Porto Alegre até chegarmos a um prédio residencial elegante no Montserrat. Este é meu apartamento, ele disse. Ou melhor, minha cobertura. Subimos até o último andar, e quando Alexandre abriu a porta, me deparei com um espaço absolutamente deslumbrante. Era um apartamento amplo, com uma decoração moderna, mas aconchegante, obras de arte nas paredes, e uma varanda enorme com vista para toda a cidade. Meu Deus, murmurei, caminhando até a varanda. Esta vista é incrível. É ainda melhor de madrugada, ele disse, se juntando a mim, quando a cidade fica mais silenciosa e você consegue ouvir seus próprios pensamentos. Ficamos ali por alguns minutos, só observando as luzes da cidade. Era quase 2 da manhã, e eu deveria estar exausta, mas me sentia mais desperta do que nunca. Alexandre, disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você decidiu passar a noite comigo? Um homem como você deve ter inúmeras opções. Ele se virou para me olhar, porque desde o momento que você se aproximou de mim naquele restaurante, senti algo que não sentia há anos. Uma conexão genuína. E por que você me fez lembrar de como é bom estar com alguém que não tem medo de ser autêntica? Suas palavras me tocaram profundamente. Até hoje eu não sabia que podia ser autêntica. Admiti. Sempre vivi tentando ser o que os outros esperavam de mim. E como se sente sendo você mesma? Assustador, respondi honestamente, mas libertador. Alexandre sorriu e me ofereceu uma taça de vinho. Sentamos no sofá da varanda e continuamos conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me contou sobre seus planos de expandir os negócios, sobre o sonho de abrir uma escola de gastronomia para jovens carentes. Eu falei sobre meus projetos de arquitetura, sobre como gostaria de trabalhar com espaços mais humanizados. Sabe, ele disse em determinado momento, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Estou planejando reformar completamente um dos meus restaurantes. Queria um olhar feminino, alguém que entendesse de criar ambientes acolhedores. Você toparia dar uma olhada no projeto? Meu coração acelerou. Você está falando sério? Completamente. Já vi como você observa espaços, como descreve ambientes. Tenho certeza de que faria um trabalho incrível. Era a oportunidade profissional que eu sempre sonhei. Trabalhar em um projeto grande, criar algo do zero, usar toda a minha criatividade. Eu adoraria, respondi, tentando conter a emoção. Ótimo. Podemos marcar uma reunião na próxima semana para eu te mostrar o espaço. Nesse momento, a realidade me atingiu como um soco. Na próxima semana, eu ainda estaria lidando com toda a situação do Bruno, com as explicações para a família e amigos, com todas as consequências da descoberta de hoje. Alexandre deve ter percebido minha mudança de humor porque perguntou. O que foi? É que, na próxima semana eu ainda vou estar lidando com toda essa situação. Vai ser um caos.
Não precisa ser, ele disse suavemente. Você pode escolher como quer lidar com isso. Como assim? Você pode voltar para casa, confrontar seu noivo, passar semanas brigando e tentando entender o que deu errado. Ou pode simplesmente seguir em frente, escolher sua própria felicidade. Não é tão simples assim. Por que não é? A pergunta me fez parar para pensar. Por que não era simples? Porque temos uma vida construída juntos. Apartamento, conta bancária, planos, coisas. Você está falando de coisas, Carolina. E coisas podem ser desfeitas, reorganizadas, divididas. A questão é, você quer voltar para aquela vida? A resposta veio imediatamente, sem hesitação. Não. Então não volte. Ficamos em silêncio por alguns minutos, eu processando a simplicidade da solução que ele havia apresentado. Era realmente possível simplesmente seguir em frente? Tenho um apartamento para alugar no meu prédio, Alexandre disse casualmente. Nada luxuoso, mas é um espaço bonito, bem localizado. Se você precisar de um lugar para ficar enquanto reorganiza sua vida. Olhei para ele, incrédula. Você está me oferecendo um apartamento? Estou oferecendo uma opção, uma ponte entre sua vida antiga e sua vida nova. Por que faria isso por alguém que conheceu há algumas horas? Alexandre pegou minha mão. Porque às vezes encontramos pessoas que mudam nossa perspectiva sobre tudo. E porque tenho a sensação de que você vai ser importante na minha vida, Carolina. Meu coração disparou. Alexandre, não precisa decidir agora, ele disse. Só quero que saiba que tem opções, que não precisa ficar presa numa situação que não te faz mais feliz. Passamos o resto da madrugada conversando, até o sol começar a nascer. Alexandre fez café e tomamos na varanda, assistindo a cidade acordar. Nunca passei uma noite assim, confessei, me aconchegando ao lado dele no sofá, assim como, conversando, descobrindo, me conectando de verdade com alguém. Com Bruno, nossas conversas eram sempre sobre coisas práticas. Trabalho, contas, planos para o futuro. Nunca sobre sonhos, medos, sobre quem realmente somos. E agora você sabe a diferença, Alexandre disse, beijando minha testa. Quando o relógio marcou 7 da manhã, sabia que precisava ir para casa. Não para voltar à vida antiga, mas para buscar minhas coisas e começar a vida nova. Posso te levar? Alexandre ofereceu. Acho melhor eu ir sozinha. Preciso ter essa conversa com Bruno. Entendo, mas quero que leve isso, ele disse, me entregando um cartão com seu telefone. E isto, acrescentou, me dando uma chave. É do apartamento que te ofereci. Fica no 10º andar deste prédio. Se decidir que quer começar de novo, é só subir. Peguei a chave, ainda não acreditando que tudo aquilo estava acontecendo. E se eu não conseguir coragem? Você vai conseguir, ele disse com convicção, porque você já mostrou mais coragem numa noite do que muitas pessoas mostram numa vida inteira. Alexandre me levou até o térreo, onde chamou um táxi para mim. Antes de eu entrar no carro, ele me beijou mais uma vez, um beijo doce e cheio de promessas. Independente do que decidir, Carolina, obrigado por me dar a noite mais especial que tive em anos. Durante o trajeto de volta para casa, fiquei repassando tudo o que havia acontecido. 12 horas antes, eu era uma mulher comprometida, vivendo uma vida previsível, seguindo um roteiro que outros haviam escrito para mim. Agora, eu era uma mulher que havia descoberto o que era uma conexão real, que havia conhecido um homem incrível, que tinha uma oportunidade profissional dos sonhos e a chave de um apartamento no bolso. Quando cheguei em casa, Bruno estava dormindo no sofá, com o celular na mão. Havia dezenas de mensagens não lidas dele, ligações perdidas, mensagens preocupadas. Por um momento, senti uma pontada de culpa, mas então lembrei da cena que havia presenciado no restaurante, e a culpa desapareceu. Fui para o quarto, peguei uma mala e comecei a colocar minhas roupas. Ouvi Bruno acordando na sala. Carolina, onde você esteve? Fiquei preocupado a noite toda. Ele apareceu na porta do quarto, com os cabelos desarrumados e cara de quem dormiu mal. Estive descobrindo quem eu realmente sou, respondi, continuando a fazer a mala. O que você está fazendo? Por que está fazendo as malas? Por que estou indo embora, Bruno? Como assim, indo embora? Por causa de ontem? Posso explicar? Não precisa explicar, disse, fechando a mala. Vi você com ela no restaurante. Vi vocês se beijando, conversando sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser contornado. O rosto dele ficou pálido. Carolina, eu posso explicar... Não quero explicações, interrompi. Quero agradecer.
Agradecer? Por me mostrar que nossa relação já havia acabado há muito tempo. Por me dar a liberdade de descobrir o que realmente quero da vida. Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. Bruno me seguiu, tentando explicar, se desculpar, prometendo que terminaria tudo com Jéssica. Mas eu não estava mais ouvindo. Carolina, por favor, não faça isso. Podemos resolver. Parei na porta e me virei para ele. Bruno, espero que você seja feliz com ela. De verdade. Mas eu escolho ser feliz com minha própria vida. Saí do apartamento, peguei outro táxi e voltei para o prédio do Alexandre. Subi até o 10º andar, abri a porta com a chave que ele havia me dado e entrei no meu novo apartamento. Era pequeno, mas lindo. Tinha uma decoração simples e elegante, uma vista bonita da cidade e, o mais importante, era meu. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Alexandre. Mudei de vida hoje. Quando posso ver o projeto do restaurante? A resposta veio quase imediatamente. Quando quiser. Bem-vinda à sua nova vida, Carolina. E foi assim que uma noite que começou com a pior descoberta da minha vida se transformou na melhor decisão que já tomei. Encontrei não apenas um novo amor, mas uma nova versão de mim mesma. Uma versão corajosa, autêntica, que não tem medo de correr atrás da própria felicidade. Gente, chegamos ao final da minha história. E eu ainda me arrepio quando lembro de tudo que aconteceu naquela noite que mudou minha vida para sempre. Sei que foi uma montanha-russa de emoções, e espero que vocês tenham conseguido sentir um pouquinho de tudo que eu passei. Vou fazer um resumo de tudo que vocês viram aqui, porque foi realmente muita coisa acontecendo em poucas horas. Imaginem só, eu era uma arquiteta de 28 anos, noiva há 2 anos do Bruno, vivendo uma vida que no papel era perfeita, mas que no fundo me deixava com uma sensação constante de que algo estava faltando. Tudo começou numa quinta-feira à noite, quando fui encontrar meu noivo no nosso restaurante favorito, o Bistrô Esperança, para contar sobre meu novo projeto profissional. Cheguei alguns minutos atrasada e encontrei a cena mais devastadora da minha vida. Bruno beijando apaixonadamente uma mulher que eu conhecia das redes sociais dele, a Jéssica Figueiredo. Mas vocês sabem o que foi o mais chocante? Não foi a dor da traição em si. Foi perceber que, no fundo, eu me sentia mais aliviada do que destruída, como se uma parte de mim estivesse feliz por ter uma desculpa para sair daquela vida que não me representava mais. Foi aí que tomei a decisão mais louca da minha vida. Em vez de confrontá-los ali mesmo, ou sair correndo para chorar em casa, decidi fazer algo completamente fora do meu padrão. Disse para mim mesma: o próximo homem que entrar por aquela porta sozinho, eu vou até ele e vou propor uma noite inesquecível. E, gente, quando Alexandre Damasceno Vitorino entrou naquele restaurante, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Alto, elegante, com aquela presença que ocupava todo o ambiente, ele era exatamente o tipo de homem que eu nunca teria coragem de abordar em condições normais. Mas aquela não era uma noite normal. Aquela era a noite em que a Carolina certinha morreu e nasceu uma versão corajosa de mim mesma. Fui até ele e fiz a pergunta mais ousada da minha vida: se ele queria ter uma noite inesquecível comigo. O que se seguiu foi uma aventura que superou todos os meus sonhos mais loucos. Alexandre não era um homem qualquer. Era o dono do restaurante Pedra Lunar, o mais refinado de Porto Alegre, além de outros negócios. Mas mais do que isso, era um homem sensível, inteligente, que conseguiu enxergar coisas em mim que eu mesma não sabia que existiam. Passamos a noite conhecendo lugares incríveis que ele havia criado. O restaurante dele, um ateliê de arte que mantinha para artistas locais, um terraço-jardim onde ele ia para contemplar a vida. Cada lugar revelava uma nova faceta daquele homem fascinante, e cada conversa revelava uma nova faceta de mim mesma. Descobri que Alexandre era filho de Heitor Monteiro, dono de uma vinícola tradicional em Bento Gonçalves, mas que havia escolhido construir seu próprio caminho na gastronomia. Conheci Sebastião, o chefe que era como um pai para ele, Antônia, a sommelier do restaurante, e percebi que ele havia criado não apenas um negócio, mas uma família. Mais importante ainda, pela primeira vez na vida, experimentei uma conexão real com alguém. Conversas que iam além do superficial, que tocavam medos, sonhos, vulnerabilidades. Alexandre me fez lembrar que eu sempre quis ser artista plástica. Me encorajou a fotografar. Me mostrou que era possível viver sendo autenticamente eu mesma.
O beijo que compartilhamos no ateliê foi diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não foi apenas atração física, foi como se duas almas se reconhecessem. E quando ele me levou para sua cobertura no Montserrat, passamos a madrugada inteira conversando, descobrindo, planejando, porque Alexandre não me ofereceu apenas uma noite inesquecível. Ele me ofereceu uma nova vida, um projeto profissional dos sonhos, reformar um de seus restaurantes, um apartamento para morar enquanto eu reorganizasse minha vida, mas principalmente, ele me ofereceu a coragem de escolher minha própria felicidade. Quando o sol nasceu, eu sabia que não havia volta. Voltei para casa, fiz minhas malas enquanto Bruno tentava explicar a situação com Jéssica. Mas eu não queria mais explicações. Queria agradecer por ele ter me mostrado que nossa relação já havia acabado há muito tempo. Peguei a chave que Alexandre havia me dado, subi para meu novo apartamento no 10º andar e mandei uma mensagem para ele. Mudei de vida hoje. Quando posso ver o projeto do restaurante? Hoje, 6 meses depois, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Estou trabalhando no projeto de reforma do restaurante dele, que está ficando incrível. Voltei a pintar nos fins de semana. Alexandre e eu estamos construindo uma relação baseada na autenticidade, no crescimento mútuo, na liberdade de sermos quem realmente somos. Bruno, ele ficou com Jéssica por alguns meses, mas descobriu que o que ele sentia por ela era mais fantasia do que amor real. Hoje ele já está com outra pessoa, alguém que o faz realmente feliz, e eu fico genuinamente contente por ele. O que eu quero que vocês levem dessa história é que nunca é tarde para mudar de vida. Que às vezes as piores descobertas podem levar às melhores decisões. Que coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. Se você está vivendo uma vida que não te representa mais, se está em um relacionamento por comodismo, se está seguindo expectativas dos outros em vez dos seus próprios sonhos, saiba que você tem o poder de mudar. Não precisa esperar uma traição, não precisa esperar uma crise. Você pode simplesmente escolher ser feliz. Gente, essa história deu muito trabalho para organizar e contar para vocês. Foram horas relembrando cada detalhe, cada emoção, cada descoberta. Fiz isso porque acredito que compartilhar nossas experiências pode inspirar outras pessoas a terem coragem de buscar sua própria felicidade. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor, se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis. Quero continuar trazendo histórias reais que mostrem como o amor pode aparecer das formas mais inesperadas, como a vida pode mudar de uma hora para outra quando temos coragem de ser autênticos. Deixem o like neste vídeo, porque isso ajuda muito o algoritmo a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que podem precisar ouvir essas histórias. Comentem aí embaixo contando o que acharam da minha história. Vocês já passaram por uma situação parecida? Já tiveram coragem de mudar de vida radicalmente? Conhecem alguém que viveu algo similar? Olhem também os outros vídeos do canal, porque cada história aqui é única. Cada relato pode tocar vocês de uma forma diferente. Temos histórias de todos os tipos de amor e de coragem. E se vocês realmente gostaram do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar trazendo conteúdo diário para vocês, considerem contribuir com o Valeu Demais. Essa forma de doação nos ajuda enormemente a cobrir os custos do canal, a investir em melhor equipamento, a dedicar mais tempo para pesquisar e produzir essas histórias que vocês tanto gostam. Qualquer valor faz diferença e nos ajuda a manter a qualidade e frequência dos vídeos. Quero muito ler os comentários de vocês. Me contem suas histórias de coragem, suas mudanças de vida, seus amores inesperados. Cada comentário é importante para mim. Cada história compartilhada pode inspirar outra pessoa a ter coragem de ser feliz. Obrigada por terem ficado comigo até aqui, por terem acompanhado essa jornada inteira. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história emocionante aqui no Relatos de Amores Improváveis.